Boa noite a todos, meu nome é Luan Felipe Trigo, acadêmico do quarto período de administração, e hoje vim aqui apresentar aqui a minha planilha sobre a LT Alimentos, sobre o último trabalho, né, a terceira parte do nosso trabalho de orçamento empresarial. Então, iniciando aqui já na planilha U, né, que dando sequência no que já foi feito, a gente fez aqui a partir de julho, que a gente tirou os dados lá, né, da explicação conforme o professor passou, todas as fórmulas conforme a gente fez, né, aqui as parcelas que a gente tem do nosso financiamento, os juros, ele como feito no modo price, os juros eles são decrescentes. A última parcela que a gente vê que os juros são mínimos, são nem 10% do que era na primeira, né? Então ficou dessa forma aqui. Aqui o nosso fluxo de caixa, então, como a gente fez da mesma forma que o professor fez, de deixar no mínimo 50 mil em caixa, né? Aqui no caso a gente vê nas aplicações, se faltar, chegar a diminuir 50 mil, não ter 50 mil em caixa, está programado um empréstimo, né? Que no caso não foi necessário ser feito, né? Vale ressaltar. Sempre tinha pelo menos 50 mil em caixa aqui na nossa empresa de LT Alimentos. Ela foi comprada, a LT Alimentos tinha uma administração, foi comprada por uma multinacional. Então, de um ano para o outro, ela teve bastante um aumento na empresa muito considerável. Então, aqui a gente vai aqui pela planilha dos resultados, conforme todas as formas e conforme foi visto, né, pelos exercícios anteriores que o professor passou para a gente. Todas as fórmulas, todas das despesas comerciais, o lucro. Ela teve um bastante lucro líquido mensal. Como eu disse, como foi comprada por uma multinacional, ela se anexou a outras empresas. Então, a LT Alimentos, que num ano era numa matriz e com algumas filiais, agora ela se anexou a uma rede bem maior, a LT. Por isso que ela teve de um ano para o outro, a gente vê bastante diferença, né, conforme já citei anteriormente. Vamos para o balanço patrimonial, que a gente tinha a receber do ano anterior, era um valor de 54 milhões, que a gente vai ver mais para frente, tem a diluição, né, que é feito o cálculo do que a gente tem para receber divide por 2, que com certeza a gente não vai receber tudo, é difícil receber tudo porque sempre tem os clientes que já estão atrasados e acabam não fazendo pagamento, né. A gente tem aqui o ativo e o passivo, né? De um ano para o outro a gente vê como ela teve 10 vezes o seu capital social aumentado, né? Teve um aporte ali da empresa que comprou, teve um aporte gigante que acabou dando retorno, a gente vê. Uma coisa que eu analisei é que o estoque no ano anterior, no ano de X0, era de era um valor mais baixo de estoque. No ano seguinte, claro que a empresa aumentou, mas o estoque aumentou. Isso é ruim porque quanto mais dinheiro em estoque é porque significa que está parado esse dinheiro, né? Quanto menor o estoque é bom para a empresa porque o dinheiro está circulando, não está parado lá nesse estoque. E aqui a gente tem a demonstração do fluxo de caixa, né? A gente pode ver que a empresa teve um baita de um lucro líquido, né, de 1 bilhão. E a gente pode ver aqui mais abaixo as aplicações que foram feitas e compra de imobilizados chegaram a 766 milhões. Então, teve 1 bilhão e 51 de lucro líquido, mas 766 milhões foram aplicados foram aplicações financeiras e compras de imobilizados, né? Então não é um dinheiro que tá parado, tá aplicado para render ainda mais, né? Porque sobram ainda praticamente 400 milhões de lucro para os sócios, né, proprietários, para estar fazendo o rateio. Então 400 milhões com certeza a gente vive muito bem, né? Tem para passar o ano bem sossegado, né? O aumento do capital social, então, conforme citei, foi feito um aporte ali de 540 milhões, que aumentou de 60 milhões para 600 milhões do capital social da empresa. Empréstimo a curto prazo, pouca coisa foi feita.
e a distribuição de dividendos ali conforme o exercício. Todas as formas foram feitas conforme os vídeos que a gente tinha de exemplo. Então, tudo, água e luz, o valor teve uma diferença de um ano para o outro. Aqui que eu comentei sobre os estoques, ó, aumentou 21 milhões o estoque, né, que a gente tinha de um ano para o outro, a diferença foi de 21 milhões. Isso era ruim para a empresa por conta disso, né? E aqui duplicados a pagar aumentou. Isso, querendo ou não, de ter contas a pagar assim é uma boa coisa, porque você vai ter, isso significa que você o financiamento, ou você tem comprou a prazo, né? Geralmente, isso aí, comprou a prazo. E isso é bom porque você não precisa pagar à vista, tirar, vamos supor, 38 milhões do caixa em uma pegada só. Ali você pode pagar de maneira parcelada, né? Para não estar se apertando. Então, dessa forma, ficou o meu fechamento. Somando ali os três, o lucro, as atividades operacionais, atividades de investimento e de financiamento, aqui no final a gente tem 956 milhões 567.972 reais. Seria isso. Agradeço pela atenção e muito boa noite.